Olá, graça e paz, Shalom, né? Shalom. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Estou aqui dando um estudo aqui de doutrinas batistas, né? Doutrinas bíblicas, teologia bíblica. E me falar aqui sobre salvação. Então vou ler aqui dois textos. João 3,16, que é pastor Nilson do Amaral Fanini, que foi pastor da primeira igreja batista São Gonçalo de Niterói, que foi meu pastor, de saudosa memória, Nilson do Amaral Fanini. Ele falava que a Bíblia é em miniatura, né? É o Evangelho, a Bíblia de ouro, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque isso aqui não pode. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, o que é salvação? A salvação, ela é outorgada. Estou falando sobre os princípios batistas e princípios teológicos e bíblicos. Salvação, ela é outorgada, ela é dada por Deus pela sua graça mediante arrependimento do pecador e fé na pessoa de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. O preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por todas pelo derramamento do seu sangue na cruz, sua morte. A salvação, a Bíblia declara que ela é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. E a salvação bíblica, ela é um dom gratuito de Deus que oferece a todos os homens e que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. A regeneração, eu, Fabrício Barreto Gonçalves, eu entendo que ela é um ato inicial da salvação em que Deus faz nascer um novo e pecador perdido arrependido e salvo. É obra do Espírito Santo em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. A justificação ocorre simultaneamente com a regeneração, justificação e regeneração, que é um ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo na cruz, absolve, perdoa os pecados e declara o homem justo, capacitando-o para ter uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Essa graça da justificação, ela é concedida não por causa de qualquer obra meritória, qualquer obra que o homem faça, sacrifício. Ela é concedida pelo homem, para o homem, mas por meio da fé em Cristo, como está lá em Isaías 53, Romanos 8, Romanos 5, Atos 13, 39, 2 Coríntios 5, 31, 1 Coríntios 1, 30, Gálatas 5, 22, Filipenses 1, 9 a 11. Então, existe a salvação, existe do hebraico, yasha, que quer dizer libertar ou livrar alguém de algum mal ou perigo. É um ato e um processo. É um processo gradativo e gradual, paulatino. Significa salvação bíblica, inteireza de ser, arrependimento, que é a mudança radical de parecer, né? Ou seja, mudança de pensamento, mudança de postura.
graça, que é o favor imerecido, redenção. E então a salvação, ela é individual, ela significa a redenção do homem na inteireza do seu ser, né? A Bíblia fala: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. E é um dom gratuito de Deus que oferece a todos os homens e que compreende a regeneração. Estou lendo aqui o meu artigo, né, de teologia. Então, tem a ver com santificação, tem a ver com justificação e tem a ver com santificação. A salvação tem a ver com santificação. O que a Bíblia diz sobre salvação, incluindo a justificação e a glorificação e a santificação? A santificação é um processo que, principiando na regeneração, leva o homem, o pecador, à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual que Jesus Cristo oferece, né? Na salvação, quanto à salvação e a santificação na Bíblia, a santificação na verdade, santifica na verdade, a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus santifica tanto corpo, alma e espírito, ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito, conservados irrepreensíveis para a volta de Jesus Cristo. Deus nos chamou para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7. A santificação ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença, pelo fruto do Espírito, bem como uma vida de testemunho fiel e Cristo consagrado a Deus e ao próximo. Então, não tem como falar de salvação sem falar de fruto do Espírito, andar no Espírito Santo e produzir o fruto. A salvação, ela é um processo, é um estado final de permanente felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Ou seja, ela nos conduz dignamente para ser chamados para a glória e nos habilita a eterna glória, né, com que nós estamos sendo glorificados com Deus. Apocalipse 21, 3 a 4, 1 Tessalonicenses 2, 12, 2 Coríntios 13, 2. Visão e conhecimento parciais no crente, e visão e conhecimento plenos na glorificação. Então, a Bíblia fala, refletindo como espelho de glória em glória no Senhor, para ser transformado na mesma imagem do Espírito. 2 Coríntios 3, 18. Então, a santificação, um dos requisitos é para servir a Deus. Não é? Assim como os membros foram apresentados para servir a imundícia, apresenta agora para servir a justiça para a santificação. Romanos 6, 19. E nos garante a produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Então, na salvação, nós somos eleitos, somos predestinados, nós somos salvos pela graça mediante a fé, nós produzimos a santificação, o agir do Espírito Santo em nós e somos justificados por Cristo. É o Espírito Santo nos tornando inculpáveis diante de Deus. Amém? Isso tudo tem a ver com salvação e muito mais. Curta o nosso canal, dê o seu joinha, Fabrício Barreto Gonçalves, e que Deus abençoe.